Boa tarde, pessoal. 2h33 da tarde. A gente vai começar a apresentação do trabalho de conclusão de curso de Késia Menezes Filadelfo, cujo trabalho é uma avaliação de usabilidade do software educacional e sinais em um ambiente web. Késia tem aí entre 20 a 40 minutos para fazer essa apresentação. E depois a gente vem com a arguição da banca. Eu peço para vocês desabilitarem aí o vídeo, porque nesse momento está sendo feito a interpretação, né, tradução aí da apresentação de Késia. Boa sorte, Késia. Obrigada. Bom, bom dia, né? Me chamo Késia. Hoje eu vou apresentar o meu projeto de conclusão de curso, cujo título é Avaliação de usabilidade do software educacional e sinais em um ambiente web, sob a orientação do professor Pablo Freire Matos e a coorientação da intérprete Daniela Gonçalves. Seguindo aqui, temos um resumo da apresentação. Eu dividi seguindo essa estrutura, né? Então, a gente tem a introdução apresentando o contexto e a motivação do trabalho, assim como seus objetivos, o referencial teórico com conceitos que foram utilizados, os trabalhos correlatos com trabalhos que realizaram avaliação de usabilidade em alguma ferramenta, o e-sinais apresentando mais o software e as funcionalidades que foram avaliadas aqui, o estudo de caso detalhando as etapas, né, do estudo, os resultados e a conclusão com as considerações finais do que foi feito. Bom, dando um contexto para o estudo, todo o projeto ele tem como base o e-sinais, né? O e-sinais é um software decorrente de pesquisa e desenvolvimento dos alunos do ISPA, do campus de Vitória da Conquista, que possui o objetivo de traduzir palavras do português escrito para sinais em Libras. Então, em 2017, Araújo, na versão desktop desenvolvida já por Silva em 2016, adicionou recursos no software, né, mais especificamente a funcionalidade de imagem associativa, e fez uma ampliação do banco de dados, né, com a adição de novos sinais e imagens linkadas a eles. Então, além dessa adição, Araújo também realizou uma avaliação, né, com o público-alvo do projeto. Então, agora os sinais, além da possibilidade de fazer a tradução, a adição e alteração de sinais e fazer também a exportação deles para PDF, que já tinha na versão de Silva de 2016, também passa a ter a funcionalidade de disponibilizar para os usuários uma ferramenta de imagem associativa, né, que facilita o entendimento do sinal. Já em 2022, Oliveira fez uma migração de arquitetura nos sinais, funcionalidades novas foram adicionadas a ele, e ele agora passou a ser chamado e-sinais web. E as principais justificativas para essa migração, né, da desktop para web foram que os sinais não podiam ser gravados na própria ferramenta e os sinais eles não ficavam em uma base de dados únicas. Então, aqui as funcionalidades adicionadas foram na parte de tradução, o tratamento de palavras homônimas e sinônimas, né? Palavras homônimas são palavras que têm grafias escritas iguais, mas que têm significados diferentes, e os sinônimos, que são palavras que apresentam significados semelhantes. Outra a funcionalidade também que foi adicionada foi a gravação e edição de sinais, né? Uma das principais justificativas anteriores para fazer essa migração, que possibilita ao usuário, né, desde que tenha acesso a uma câmera, gravar e editar esse sinal, ou através de um arquivo que ele tenha anteriormente salvo no computador, né, caso faça o upload, ele consegue gravar esse sinal também no sistema. O outro recurso foi adicionado foi o de ranking de colaboração, né, que vai ser de acordo com quem mais cadastra sinais na plataforma, vai ter um ranqueamento dessa colaboração feita no site, isso é para incentivar os usuários continuarem cadastrando, e um gerenciamento de usuário, né, que permite o usuário se cadastrar no sistema e também um administrador fazer esse gerenciamento. E assim, apesar de a migração ter sido feita, ela não passou por uma avaliação, né, junto aos usuários, como a versão de 2017 passou. E também isso é uma justificativa para a realização desse trabalho. Aqui, como outras duas justificativas, eu coloquei também, destaquei duas, né, a social, ao identificar o que funciona e facilita no uso do software do ponto de vista dos usuários, e também a acadêmica, ao garantir que os objetivos de ensino-aprendizagem almejados pelo software possam ser atingidos. Então, aqui os objetivos foram basicamente três. Planejar essa avaliação e submeter ela para o comitê de ética, né, em pesquisa do IFPA, fazer a coleta dos dados e fazer a análise da usabilidade dos sinais web,
documentar todo esse processo realizado, assim como os resultados obtidos. De referencial teórico, eu usei o de usabilidade, eu coloquei aqui dois conceitos, né, o de Nielsen, que diz, e o da ISO 924111, que diz que usabilidade é o atributo de qualidade que avalia a funcionalidade de uso de uma interface e que usabilidade é a extensão de um produto, a extensão que um produto pode ser usado por usuários específicos para garantir objetivos específicos em um contexto de uso definido. Então, se os usuários eles não podem ou não querem utilizar o recurso, né, é preferível que ele não exista na interface do sistema. E aqui a gente vai utilizar bastante a definição da ISO, abordando os seus 3 pontos principais, que são, o primeiro, usuários específicos, né, onde deve se considerar os usuários para quais o sistema foi projetado. No contexto desse estudo aqui, esses usuários são a população surda que busca ferramentas que facilitem a leitura e a interpretação de texto do português escrito. A segunda é as metas específicas. A ISO enfatiza que o produto ele deve estar alinhado aos objetivos dos usuários, né? Nesse caso aqui, a meta principal, como eu já disse, é auxiliar na leitura e interpretação de texto do português escrito, além de proporcionar também um meio, né, para aprimorar essa tradução, que é através do cadastro colaborativo dos sinais. E o terceiro ponto, que é o contexto de uso, né, um contexto de uso específico, que diz que a usabilidade de um sistema também depende do ambiente em que ele está sendo utilizado. O software que ele roda em qualquer dispositivo, desde que ele tenha acesso à internet e tenha um navegador disponível, né? Então, isso amplia a acessibilidade dele e permite seu uso em diferentes cenários e em diferentes dispositivos. O outro conceito aqui foi o referencial de Libras, né, que na lei de 2002 foi considerado uma forma de comunicação e expressão, sendo a primeira língua ou língua natural do surdo no Brasil. E no decreto de 2005 foi garantido que as instituições federais de ensino têm o dever e a obrigatoriedade de garantir às pessoas surdas, né, o acesso à comunicação, à informação e à educação desde o ensino infantil até o ensino superior. É importante falar também que a Libras é uma língua de modalidade gesto-visual, onde a informação linguística é recebida pelos olhos e produzida pelas mãos, e que ela visa promover a acessibilidade, né, de pessoas com deficiência auditiva. E o último conceito foi o de softwares educacionais. São softwares que têm como objetivo o ensino e a aprendizagem. Seu uso ele vai fazer sentido à medida que os usuários o utilizam, né, como uma ferramenta de auxílio, que é o que o Sinais Web é aqui, visto que o objetivo dele é auxiliar no aprendizado, né, dessas palavras da língua portuguesa através da tradução delas para sinais em Libras. E nos trabalhos correlatos, eu procurei trabalhos que realizaram avaliação em algum sistema, né, o site, vendo mais sua metodologia e os instrumentos que foram utilizados para a coleta de dados, né, para entender as métricas que foram avaliadas. O de Ferreira é bem detalhado sobre testes, como escrever roteiros e planejá-los. O de Santos é para entender mais sobre os conceitos de usabilidade. O de Araújo para ter uma base no estudo aplicado a surdos. E o de Januário que usou a ISO 924111 no procedimento de avaliação, né? Então, aqui, todos eles testaram uma ferramenta, utilizou alguma métrica, foi eficiência, eficácia ou satisfação para ser avaliado, e obtiveram os resultados, né? No caso aqui, eu vou falar mais para frente, que foi parcialmente positivo no nosso caso. Agora, falando do software em si, essas são as funcionalidades que foram avaliadas nesse estudo aqui, né? Então, temos a funcionalidade de tradução, que foca nas funções de palavras homônimas e sinônimas, e também no uso da imagem associativa. Como eu já disse lá no início, né? Vou só reforçar que palavras homônimas são palavras que são escritas de formas iguais, mas elas apresentam um significado diferente. E sinônimos são palavras que têm um significado semelhante. Então, o usuário ele faz a tradução de uma frase do português escrito, né? As palavras são traduzidas para seu sinal correspondente, e ao clicar em cima desse sinal vai aparecer um detalhamento dele, né? Caso haja algum sinônimo ou homônimo dele, o sinal vai aparecer, né, essa parte para ele escolher. E também, caso ele passe o mouse em cima do sinal aqui, vai aparecer uma imagem associativa, né? Que é o detalhamento mostrando, caso clique em cima, se for um homônimo sinônimo, vai aparecer esses sinais ali. A outra funcionalidade avaliada é a de cadastro de usuário, né? E de login no sistema. Para cadastro, basta clicar no botão de cadastrar na tela inicial, que um formulário
vai aparecer solicitando os dados cadastrais, né, ao usuário. E a de login é feito com a senha e o e-mail cadastrado anteriormente. A outra funcionalidade é a de cadastro e edição de sinais, né? Ela permite o cadastro tanto via vídeo pela webcam e a edição desse vídeo, né? Transformando ele em um GIF dentro do próprio sistema, e também permite fazer o cadastro do sinal anexando, né, um arquivo já existente no computador. Lembrando que esses sinais eles são enviados, são cadastrados e enviados, mas eles passam por uma avaliação antes, né, pode ser de um intérprete ou de alguém responsável no sistema para conferir se está correto, né, os sinais. E aqui a gente tem um exemplo de um sinal sendo cadastrado, né, pela webcam, no caso é gravado, depois ele faz a edição e é enviado para avaliação. Agora, falando sobre o estudo de caso em si, temos a metodologia, né? Antes de qualquer desenvolvimento, é importante dizer que todo o procedimento metodológico passou por uma avaliação, né, do Comitê de Ética e Pesquisa do ISTA, e só após ter seu parecer liberado que ele foi dado continuidade. Então, aqui, os participantes eles foram divididos em dois grupos, o grupo 1 composto por surdos e o grupo 2 composto por ouvintes. O contato com os participantes do grupo 1 foi intermediado pela intérprete de Libras, e o contato com o grupo 2 foi realizado por meio de um professor que ministra aula no Instituto. O estudo ele foi dividido em dois momentos, esses momentos foram realizados em um único dia, diferente para cada grupo. No momento 1, foi aplicada uma lista de atividades para a coleta de dados referentes à finalidade de tradução de frases, e no momento 2 foi aplicada outra lista de atividades, né, com foco na coleta de dados sobre o cadastro dos usuários de sinais. E no final de ambos os momentos, né, um questionário sobre a funcionalidade que eles testaram foi aplicado, e depois dessa coleta foi feita a análise dos dados. Agora aqui de forma mais detalhada, né, o que foi feito em cada momento, referente à funcionalidade de tradução, foi dividido aqui em 4 etapas. Na etapa 1 foi explicado para os participantes sobre o estudo, o que estava sendo feito, né, então aqui dei as orientações, do que ia acontecer em cada momento, e os participantes tiveram que responder, né, os documentos também. Aqui no caso foi o TCLE e o TALE, e o termo de imagem, ambos também exigências do Comitê de Ética para garantir a segurança dos participantes. Na etapa 1, eles também responderam um questionário A, esse questionário aqui é para identificar o perfil dos estudantes, né? Na etapa 2, foi exemplificada a atividade de tradução, né, enquanto eles também mexiam no sistema para se adaptar, ter familiaridade com o sistema, né? Então, aqui com a minha orientação, eles também realizaram uma lista de atividades referentes à tradução. Já na etapa 3, foi feita outra lista de atividades, né, da atividade de tradução, só que agora sem orientação, enquanto observava fazendo respondendo um questionário da interação deles com o sistema, né, sem a minha orientação no caso. Após a realização dessa atividade, foi respondido um questionário sobre elas, né, que foi utilizado depois para analisar a coleta de dados dessa atividade. Já na etapa 2, também foram 4 atividades. Primeira etapa, orientação. Segunda etapa, uma lista de atividades com orientação sobre a funcionalidade de cadastro, né, no sistema, exemplificando para eles. Eles aqui realizaram um cadastro em conjunto comigo. E depois, outra lista de atividades referente ao cadastro aqui do sinal foi feita sem orientação, né? Enquanto também observava eles interagindo com o sistema, realizando essas funcionalidades. Após a realização dessas atividades, eles responderam um questionário sobre elas. E em ambos os momentos, o intérprete de Libra estava presente, né, caso se fizesse necessário. Agora, sobre a execução dos procedimentos citados antes, a coleta do grupo 1 foi feita no dia 22 de novembro de 2024. Foi necessária a presença de 4 intérpretes, né, o que ajudou muito no desenrolar das atividades, visto que cada parte, desde a explicação, leitura dos documentos, a leitura das atividades, né, dúvidas tiradas, precisavam ser traduzidos, então foi essencial nesse dia, em todas as etapas, e eles estiveram presentes em todos os momentos que eu citei antes, né, no momento 1 e no momento 2.
Já a coleta de dados do grupo 2 foi feita no dia 14 de novembro, né, de 2024. Nesse grupo, todos eram menores de idade, o que requeriu assim, um contato prévio, né, no dia 12 com eles, para que fosse obtido o consentimento dos responsáveis, né, de cada participante. Então, somente quem trouxe o documento no dia 14 assinado pelos responsáveis pôde participar dos momentos 1 e 2 do estudo. Sobre o método de análise, a análise foi realizada com base em uma abordagem mista, né, combinando técnicas quantitativas e qualitativas. Para avaliação quantitativa, foram calculadas as médias e o desvio padrão. Com isso, eu consegui obter um valor central dos dados e identificar a variabilidade em torno da média, né, e fazer uma comparação entre os dois grupos. Para a pontuação, eu usei a escala Likert de 5 pontos, onde 1 é a nota mais baixa e 5 é a mais alta, com um formulário adaptado seguindo uma orientação da intérprete, né, para deixar a formulário de forma mais visual, assim, e facilitar o entendimento dos surdos na hora das respostas. E para análise qualitativa, foram considerados as sugestões e os comentários dos participantes que foram coletados, né, por meio das perguntas abertas dentro dos questionários. Agora, sobre os resultados, né, o primeiro foi o do perfil do grupo 1, aquele primeiro questionário que foi respondido na etapa 1 do momento 1. Esses dados foram obtidos através dele. O grupo 1 ele é composto por 4 participantes surdos, com idades entre 18 e 21 anos. Todos são estudantes dos cursos técnicos do IFPA, do campus de Vitória da Conquista. E agora, sobre o nível de conhecimento em Libras, né? Metade do grupo possui um nível avançado e a outra metade se divide entre iniciante e intermediário. Já em relação ao conhecimento de tecnologia, né, o grupo está mais equilibrado, 2 participantes são classificados como intermediário e 2 participantes são classificados como iniciante. Quando analisamos o uso uso diário dos dispositivos, né, foi observada uma diferença que a maioria, 3 participantes, utiliza o celular entre 2 e 5 horas por dia, e apenas um participante tem um uso mais intenso entre 5 e 8 horas. Já o uso do computador é bem menor, né? 3 participantes utilizam menos de 2 horas por dia e um deles, em casa, não tem acesso ao computador. Isso aqui reforça também o uso do celular como principal ferramenta de dispositivo preferencial deles, né? Para realizar atividades no dia a dia. Agora, do perfil do grupo 2, o grupo 2 é composto por 23 estudantes, né, ouvintes do primeiro ano do curso técnico de informática, do integrado, também do IFBA, e todos têm entre 15 e 17 anos de idade, é um perfil mais jovem em comparação ao grupo 1. Sobre o conhecimento em Libras, 60% dos participantes não sabem, 32% está no nível iniciante ainda, e apenas 8% tem um nível intermediário. Já em relação à tecnologia, 40% é iniciante, né? A maioria que está na fase intermediária, e apenas 4% é classificado como avançados. Quando analisamos aqui o uso diário dos dispositivos, a gente consegue traçar um padrão aqui com o grupo 1, 64% dos usuários, dos participantes, no caso, utilizam de 2 a 5 horas por dia, né, o celular, e 20% de forma mais acentuada de 5 a 8 horas. Já o computador, eles utilizam bem menos, 60% menos de 2 horas. Aqui também a gente consegue identificar que eles têm preferência pelo uso do celular no dia a dia deles. Na avaliação do momento 1, né, da tradução das frases, em relação à facilidade de uso, o grupo 2 teve médias um pouco mais altas nas atividades, sugerindo assim, que, de forma geral, os ouvintes acharam o sistema mais fácil, né, de usar em comparação aos surdos. A maior diferença entre os grupos ocorreu na atividade de tradução com sinônimo, né, no qual o grupo 1 teve uma média de 3,75, enquanto o grupo 2 teve uma média de 4,52, né, com desvio padrão de 1,26 para o grupo 1, indicando uma alta variabilidade nas respostas e pouca consistência nelas. E essa diferença sugere que a funcionalidade de tradução com sinônimos vai apresentar maiores dificuldades, principalmente para os surdos, né?
Na compreensão de frases traduzidas, o grupo 2 apresentou médias mais altas em quase todas as atividades. Houve uma exceção aqui na atividade de imagem associativa, né, que ambos os grupos tiveram uma média de 4,5. Esse resultado mostra que essa funcionalidade ele é eficaz e ajuda, sim, na compreensão dos sinais traduzidos. A maior diferença aconteceu, de novo, na frase com sinônimos, onde o grupo 2 teve 4,39 e o grupo 1 teve uma média de 4, né? De novo, reforçando a necessidade de melhorar essa funcionalidade, principalmente para o grupo 1. A dispersão aqui não foi tão diferente no desvio padrão das respostas. E agora, sobre algumas sugestões dos usuários, né, no momento 1. Aí a gente tem sobre a qualidade e a velocidade dos GIFs. Foi apontado que a qualidade e a velocidade deles prejudicaram um pouco a compreensão dos sinais, né, dificultando o acompanhamento, especialmente para iniciantes em Libras. Eles falaram que tinha baixa resolução e distorção das imagens, isso acabou afetando a clareza. E a sugestão aqui foi incluir, né, uma função de zoom nos GIFs e reduzir a velocidade deles para melhorar a experiência que eles tiveram nessa tradução. Das imagens associativas, elas foram bem mais elogiadas, né, para ajudar na compreensão dos sinais, só que os participantes destacaram que nem todas as palavras possuem imagens associativas. E algumas imagens têm baixa qualidade, ou estão em distorção, né, e também demoram para carregar. Também seria bom ter um zoom nas imagens, nessa funcionalidade, né, e melhorar essa questão da demora no carregamento delas. Sobre os homônimos e sinônimos, eles sugeriram que ambos fossem mais intuitivos, né, principalmente na questão da parte do detalhamento do sinal, e que tentasse colocar o primeiro sinal traduzido, né, de acordo com o contexto da frase, porque atualmente o primeiro sinal que aparece é o que foi cadastrado no sistema, não considera o que o sentido da frase. Então, de forma geral, sobre a tradução, como já foi sugerido, né, que o sistema se adeque a essa estrutura gramatical da Libras, já que ele está ainda seguindo o português escrito, e que o sistema também dê a opção de destacar as palavras, né, e seus sinais correspondentes, porque às vezes você pode colocar uma frase muito grande, com muitas palavras, e isso acaba confundindo na hora deles ver qual é a correspondente de qual. Agora, na avaliação do momento 2, né, sobre as funcionalidades do sistema, no processo de cadastro de usuário, ambos os grupos apresentaram médias altas. Na atividade para encontrar facilmente o local, né, para iniciar o cadastro, ambos os grupos tiveram boas médias, com 4,25 para o grupo 1 e 4,65 para o grupo 2. O desvio padrão aqui foi de 0,96 para o grupo 1, que indica uma variação assim, maior que as respostas do grupo 2, né, com 0,65, mas ainda assim foi considerado baixo e ainda sugere consistência nas respostas. A diferença maior aqui foi ao tentar acertar o sistema após o cadastro. Né? Após se cadastrar no sistema, o grupo 2 alcançou uma média de 4,65 e o grupo 1 de 3,75. O desvio padrão aqui também foi baixo para ambos os grupos. Essa diferença se deu principalmente pelos usuários, né, considerado o local de acesso do login de difícil localização. Na funcionalidade de cadastro com arquivo, as médias do grupo 2 são mais altas que as do grupo 1, o que indica que os usuários do grupo 2 também tiveram menos dificuldade. A diferença mais acentuada aqui foi na atividade de gravar sinal, né, que os surdos com média de 1,75 e os ouvintes com média de 3,65, né, com um desvio padrão de 1,5 para o grupo 1 e 1,87 para os ouvintes. Isso aqui indica uma alta variabilidade na experiência de ambos os grupos dessa atividade. E na atividade de encontrar local para upload, cuja a média foi 3,5 para os surdos, né, e em contraste foi 4,17 para os ouvintes, um desvio de 1,91 para os surdos, né, o grupo 1, também considerado uma variação grande, né, por parte desses grupos, e pouca consistência nas respostas. Em relação à funcionalidade de edição de sinal com imagens associativas, foi confusa e pouco intuitiva para os surdos, então a gente percebe que os resultados em médias foram muito mais baixas que as do grupo 2, né, dos ouvintes.
que tiveram, todos foram maiores que 4, né, em todas as atividades. Os desvios mais acentuados aqui foram da atividade de encontrar o local para editar o sinal e localizar o sinal para edição, para o grupo 1, principalmente aqui que teve o desvio de 1,5, né, em ambas as atividades. De forma geral, o sistema ele é mais intuitivo para o cadastro básico, mas ele apresenta mais dificuldades para o grupo 1, principalmente nas atividades pós-acesso, né, no sistema. E aqui o cadastro com sinais por webcam não pôde ser comparado, visto que apenas um participante, né, do grupo 1 registrou suas experiências no formulário, aí infelizmente não deu para fazer essa comparação. Sobre as sugestões dos usuários, no momento 2 da avaliação, temos aqui o de cadastro de usuário, né? Foi considerado fácil e prático, com acesso intuitivo ao formulário. 2 usuários sugeriram que melhorar a visibilidade do botão de cadastrar, enquanto outros demais acharam que estava bem posicionado. O principal problema relatado aqui foi a falta de uma confirmação, né, após o cadastro. Não aparecia cadastrado com sucesso, então aqueles pop-upzinhos mesmo, sugerindo que tivessem isso no sistema, porque isso acaba gerando dúvidas se foi realizado ou não o cadastro com sucesso. No cadastro com sinais com webcam, como eu disse, apenas o usuário surdo deu sugestão sobre essa funcionalidade, foi considerada um diferencial, né? No entanto, ele teve dificuldade de interagir com o editor de vídeo. De sugestão, ele deixou que fosse incluído no sistema um passo a passo de como utilizar essa função, ou então que diminuísse, fizesse uma redução do número de passos necessários para concluir ela. E na parte de cadastro com sinais com arquivos, ela foi avaliada, foi avaliada e considerada uma funcionalidade boa. Uma participante mencionou que gostou da facilidade de criar e editar sinais com o arquivo. Como melhoria, relataram dificuldades, né, no upload de arquivos. Aqui foi mesmo em mexer no computador, como lá na pesquisa inicial do questionário 1, eles têm como preferência utilizar o celular, né? Então, no manejo do computador para encontrar os arquivos, eles tiveram bastante dificuldade nisso. Como conclusão, as principais foram que, em questão de eficácia, que o sistema é sim funcional em produção, funcional para a tradução, né, do português escrito para Libras, que também cumpre seu objetivo de realizar o cadastro colaborativo de sinais e o cadastro de usuários. A parte da tradução simples e o uso de imagens associativas foram bem avaliados por ambos os grupos, e em relação aos grupos, nos momentos 1 e 2, né, o grupo 2 teve mais facilidade na execução das atividades em ambos os momentos, e o grupo 1 teve mais facilidade apenas no momento 1, com relação com exceção das frases com sinônimos, né? Então, em relação aqui à parte de satisfação, os participantes tiveram uma experiência negativa nesse caso, né? Principalmente quanto à interação com a interface, principalmente pelos desafios que foram identificados, né? Os usuários surdos tiveram mais dificuldade com sinônimos. Ambos os grupos tiveram, mas os surdos foi um pouco mais acentuado. E na parte de edição de sinais, né, após o cadastro no sistema e login nele. A qualidade dos GIFs também prejudicou essa experiência, né? Eles relataram lentidão no carregamento, às vezes o GIF era muito rápido, o que iniciantes em Libras tinham dificuldade de reconhecer quais sinais eram. Também a falta de retorno visual, né? As caixas indicando se as ações que eles realizaram tiveram sucesso ou não. Também a tradução alinhada à gramática do português, né, que não está alinhada com a da Libras, diminuiu a experiência positiva deles. E aqui outra coisa que atrapalhou na experiência foi a familiaridade dos participantes com o computador, né? Como a gente viu, eles preferem utilizar o celular e tiveram bastante dificuldade, principalmente, em encontrar o arquivo no computador para fazer o upload dele no sistema. Como recomendações para aprimoramento, né, sugestão de trabalho futuro, tem a parte técnica, que é otimizar os GIFs, né, a velocidade, como eles reclamaram, colocar um zoom e aumentar a resolução deles, redesenhar as interfaces, principalmente da parte de cadastro, né, de sinal e edição também, teve muita dificuldade, principalmente da parte dos surdos, ter esse retorno visual com mensagens do sistema para cada ação, principalmente
se eu cadastrar, se eu tive sucesso ou não. E a correção de bugs aqui, né, que é a duplicata de sinais e lentidão de pixels. Isso aqui eu observei principalmente na coleta de dados do grupo 2, que teve 23 participantes, foi bem mais considerável a quantidade de pessoas que estavam utilizando o sistema ao mesmo tempo. E enquanto eles realizavam a tradução, por exemplo, uma palavra apresentava a duplicata do sinal linkado àquela palavra. Então, a tradução era duplicada. E teve uma lentidão de picos que demorava, às vezes, o sinal para carregar ou a imagem para carregar também demorava. A outra questão é também fazer a migração, né, do servidor para o Istmo, porque esse teste foi todo realizado no servidor próprio. E a parte linguística, que é adaptar a estrutura, né, para tradução em Libras, como eu falei antes, fazer uma ampliação do banco de dados para imagens. Eles reclamaram que nem todos os sinais tinham uma imagem linkados a elas, né, e também colocar um suporte para soletração. Isso aqui, eles falaram que seria interessante, além do sinal traduzido, ter o sinal soletrado também, né? A palavra traduzida ter a palavra soletrada. E a última parte ali que é implementar um corretor ortográfico, né, adaptado para surdos. Isso aqui eu percebi, enquanto observava eles interagindo com o sistema, que eles não percebiam que a imagem, a palavra estava digitada errada e ficavam repetindo, tentando, né, por que o sinal não aparecia, achando que era algum erro no sistema. Então, essa parte também seria interessante levar em conta, né, para futuros aprimoramentos. Aqui é o material complementar, né, com todos os documentos que eu utilizei, os questionários e as listas de atividades, as referências utilizadas, e aqui eu termino minha apresentação e agradeço a atenção de todos.